Veja bem, o Espírito de Deus colocou no meu coração nesse retorno nosso, de início desse ano de 2017, e creio que não é coincidência, mas uma direção de Deus, exatamente diante de um quadro um tanto difícil na nossa nação. Também não podemos levar ao extremo, porque tem gente também que só vê as coisas negativas. Você tem que ver aonde estão as coisas positivas nesses quadros negativos. É aí que surgem os grandes homens, aonde lideranças se destacam, surgem grandes empresas, empresários. São nesses momentos de crise, onde ninguém sabe quando vai aquele líder, aquela pessoa, ele tem um caminho. Então, é um momento também de oportunidades. Momentos difíceis é momento de oportunidade para mim e para você, né? Então, o Espírito de Deus colocou para mim ministrar aqui para a igreja, nesses primeiros dias nossos dessa chegada aqui no mês de fevereiro, temas dentro da vida do profeta Elias. No último domingo último, que foi o primeiro do mês e o primeiro meu ministrando aqui depois do nosso retorno, falamos aqui sobre Elias e a viúva de Serepta e o milagre que Deus realizou na casa daquela mulher, multiplicando o azeite, multiplicando a farinha, e o milagre na vida do próprio profeta, porque o profeta foi viver ali dentro daquela casa, e através dessa multiplicação é que ele viveu ali, se sustentou, tinha comida para ele. Na terça-feira, dando sequência ao tema, nós trabalhamos sobre, diante do mundo de crise, nós muitas vezes nos enfiamos na caverna como Elias. Diante da crise que vivia Israel, ele fugiu da região, foi para a região do Sinai e ali se escondeu. E Deus foi lá visitá-lo e passou fogo, passou vento forte, terremoto. Deus não estava nada disso, mas de repente veio uma brisa, uma palavra suave. Deus falou com Elias e disse: o que você está fazendo aí dentro? Estou com medo de um mundo desgraçado desses, tanta injustiça, corrupção, acabe com essa mulher aí, uma idólatra, e não sobrou ninguém, só estou eu aqui sozinho. Eu vim para cá, estou deprimido. E ele passou por uma depressão, uma angústia, uma falta de perspectiva, e de Deus diz aí: não, Senhor, sai daí dentro, eu tenho obra para realizar com você, e já se prepare que você vai sair daqui, vai ungir Azael, e depois você vai ungir Jeú como rei. Quando Elias pensou que tinha acabado tudo, Deus estava levantando uma nova liderança para mudar o quadro. Olha, eu estou falando para vocês, estou arrepiado aqui nas costas e no corpo, porque diante de um quadro como nós estamos no nosso país, nosso Deus está controlando tudo. Ele vira as coisas, ele vira a tomada rapidinho. Então nós meditamos sobre isso, com uma terça-feira assim gloriosa, muito gostosa, com a presença do Espírito Santo. E hoje eu continuo. Eu creio, eu estava hoje aqui ouvindo os irmãos cantar com essa unção, e o louvor vai mexendo com a gente, é como a água que vai regando a planta, né? E é o louvor do nosso coração. Eu estava meditando aqui, Senhor, mas por que essa insistência nesse tema? E o Espírito de Deus me falando claramente: é porque eu quero fazer milagre. Oh, glória a Deus. O Espírito de Deus me falou claramente: eu quero começar mostrando para a igreja que eu quero fazer milagre. Só o nosso Deus. Olha, eu e você, Amadeu, nós estamos na mão do Senhor. Por isso que você é um pouco chorão, né? Como eu também sou, Amadeu, manda ele pregar aqui,
50% da mensagem é só chorando. É por quê? Porque é um homem que tem essa sensibilidade, sente esse dirigir de Deus, essa proteção de Deus. E então entenda isso. Não tem nada de profundidade teológica. Não, é uma palavra simples, mas vinda do céu, dirigida por Deus. E da mesma forma, eu quero meditar com você hoje aqui. Vamos lá, vamos ler esses versos? Eu queria que a igreja lesse. Vamos, eu vou pedir 41, por favor. 1, 2, 3. 42. Vamos lá? Esses fatos foram registrados pelo Espírito de Deus, revelando a homens simples como nós, com falhas como nós, mas o Espírito de Deus revelando e cuidando. E esses fatos foram registrados, não por acaso, e nem só para aquele momento, mas para exemplo para o povo de Deus até a vinda de Jesus. E por isso que a Bíblia ela é viva, ela é aplicável a cada época, a cada momento, sempre vive muito rico. Eu queria deixar um dever de casa aqui para vocês, jovens, adolescentes. Assistam um filme chamado O Livro de Eli. Alguns aqui, pelo que eu já observei, já assistiram, mas se puder, assista de novo. Com Denzel Washington. Esse filme, o próprio Denzel Washington é um dos produtores. Denzel Washington é um cristão de verdade. Nós, eu e minha família, já tivemos a oportunidade de passar de frente à casa dele. Não é uma casinha, não. Esse homem foi criticado há uns 5, 6 anos atrás porque ele deu uma oferta de 2,5 milhões de dólares para a construção de uma igreja em Nova York, uma igreja evangélica. Se ele tivesse dado para feitiçaria, para LGTB, outros troços, ele era aplaudido. Mas para construir uma igreja ele foi criticado. O dinheiro é dele. Então ele, não tenho dúvida nenhuma, é a direção de Deus esse filme. Esse filme retrata fisicamente ali, porque um bom filme e um bom livro, eu gosto de dizer um termo seguinte: a mensagem está nas entrelinhas. Quando você lê um bom livro, tem uma história, primeiro ali naquelas letras. Quando você vê um bom filme, tem uma mensagem ali na tela. Mas o bom filme, o bom livro, aí vem uma mensagem que está atrás daquelas letras do livro e atrás daquelas imagens. É aquilo que eu digo, é o que está nas entrelinhas, é a mensagem real
o objetivo real de que foi feito o filme ou escrito o livro. E por que os grandes livros da história fazem sucesso? Quais são os grandes livros, como de Victor Hugo e tantos outros aí? Porque são livros que têm verdadeiras mensagens por trás das suas letras. Cada férias minha que eu tiro, uma das coisas que eu faço é ler livros da literatura ou nacional, como Machado de Assis e outros, ou internacional. E eu me desligo de qualquer livro de teologia, a não ser a Bíblia. A Bíblia eu continuo lendo todo dia, porque essa é alimento. Isso é outra coisa, isso não é livro. Isso é a palavra de Deus. A Bíblia está acima do livro. Não? A Bíblia é a boca de Deus, é a palavra de Deus, é o consolo do Espírito Santo. Então, eu leio um bom livro da literatura. E, por exemplo, agora eu peguei um do Sherlock Holmes, Vale de Medo, estou terminando. Mas o que eu li durante o período de descanso foi As Aventuras do Rei Arthur. Um livro, uma mensagem fantástica, tem a historinha, mas a mensagem que vem por trás daquilo. E o livro, esse filme, o livro de Eli, é uma mensagem falando de uma terra seca por causa de guerra, que acabou o mundo todo, na região dos Estados Unidos, e o mundo vai recomeçar, e tem um maluco lá querendo liderar o mundo. Mas nas entrelinhas a mensagem é o quê? Que há um livro verdadeiro, que é a palavra de Deus. Depois você vai descobrir no fechamento do livro o que é o livro. Inclusive diz qual é o livro. É a Bíblia King James, né? É a King James, é isso. E um homem fanático que quer governar o mundo quer utilizar a Bíblia. Como existem muitas religiões, existem muitas lideranças evangélicas, existem políticos que querem usar a religião para oprimir, dominar as pessoas, escravizar as pessoas. E esse filme retrata isso. E retrata a proteção que Deus vai fazer sobre o livro para que o livro se multiplique numa época de crise, de fome, como era na época de Elias. Então, dever de casa para a igreja de Bangu, para os membros de Bangu: assistir o filme, o livro de Eli. Olha que eu vou perguntar para o ano que vem, hein? Vê se você tira a nota de 0 a 10. Então, por que eu estou citando isso? Primeiro, para você meditar nisso e fazer uma análise do quadro que nós estamos vivendo, das pessoas que querem usar a palavra de Deus para oprimir, reger, governar, mas oprimindo as pessoas, né? Sempre eu disse aqui nessa igreja, e para a igreja, nesses 16 anos que eu sou pastor, presidente, como pastor já 29, como pastor presidente 16, que o meu trabalho como pastor é tentar tirar a sua muleta, para você ser um crente que anda com as suas pernas. Sou o seu pastor, te oriento, mas você tem pastor que adora deixar o crente de muleta, para ficar naquela dependência. Pastor, eu posso isso, posso aquilo, pequei, não pequei. Pelo amor de Deus, irmão, não tenho paciência para isso, não. Então, já ensino logo a andar, que aí não me torra a cabeça. Né? Não sei se é espiritualidade da minha parte ou falta de paciência. Mas eu quero que o crente aprenda a andar. E Elias está aqui vivendo, como eu já disse no último domingo, vou repetir aqui o quadro que disse na terça, um tempo em que a palavra de Deus desapareceu. Como no filme que eu estou recomendando a vocês. A palavra de Deus desapareceu. O governante idólatra com a sua esposa transforma a nação, o povo de Deus, num povo idólatra, pecaminoso, com as piores orgias para adorar aos deuses, com morte de pessoas em sacrifício. E
tantas outras coisas absurdas. A nação entrou numa decadência. Quando se perde a comunhão com Deus, tudo vai ser atingido. Tudo perde o sabor, tudo perde a graça. E tudo também entra em decadência. E aquele país entrou em decadência espiritualmente, economicamente, moralmente. Tudo estava numa decadência. É onde eu vejo esse quadro do período de Elias e de Eliseu. Eu me vejo assim, muito dentro do nosso quadro atual. O nosso país vive. E Elias agora tinha acabado de fazer um culto a Deus, aonde 400 profetas, mais de 400 profetas de Baal tinham sido mortos. E Deus aceitou aquele sacrifício de Elias e disse: agora vai vir a chuva. E a terra estava sem chuva por 3 anos. Falei sobre isso aqui domingo e terça. Você imaginar uma nação, uma cidade, sem chuva durante 3 anos. Uma loucura. Diante dessa sequidão de estilo, diante dessa sequidão espiritual, financeira, econômica, social, moral, havia uma sequidão. Essa sequidão da chuva era um símbolo de todo um resto de sequidão que havia em Israel. É bom lembrar também que muitas pessoas, muitas famílias, muitas igrejas, muitas pessoas individualmente, podem estar vivendo uma sequidão espiritual, financeira. E Deus permite essas coisas por quê, pastor? Isso é muito simples na Bíblia escrita. As provações, ela nos vem para testar-nos. Para quem é fiel ao Senhor, as provações vêm para testar a nossa fidelidade e nos preparar, assim como um grande edifício para se crescer tem que fazer buracos bem fundos e alicerces fortes para depois se ter um grande edifício. Para os que são fiéis, as provações vêm porque Deus está preparando um bom alicerce para que Ele possa te honrar, abençoar. E quando Ele te honrar e abençoar, você esteja alicerçado no lugar. Porque já observou que tem gente que não tem alicerce quando ele é abençoado? A Bíblia diz assim: 4 coisas estremecem a terra. Uma delas é a mulher sem prudência quando casa. Está escrito em Paulo. Por quê? Porque ela desdenha dos outros, mas ele daqui a pouco cai. E aí, o termo usa mulher, mas isso aí é aplicado para todo mundo. O homem também é a mesma coisa. O homem que sobe na empresa e não está preparado para subir, aí daqueles que vão ser comandados com ele. Dias de angústia virão. Então, e o outro motivo que passamos provações é porque às vezes não estamos em boa comunhão com Deus, e Deus quer nos apertar para a gente se quebrantar aos pés dele, voltar para os seus caminhos e pegar o caminho certo. E às vezes esse caminho, o retorno, é longo, não é fácil. Tem uma música bonita chamada It's Long Away. É longo, é da noite. Ela é a história daquele João Estrela. Ele
último filme dele é cantada essa música. Por quê? Porque ele estava saindo da cadeia e tinha um longo caminho para percorrer, para ele voltar a uma vida normal, não é da noite para o dia. Então, às vezes, passamos por essa sequidão. Tem igrejas, tem época que Deus prova a igreja passa por uma sequidão. Todos os sentidos. Tem famílias que passam por essa sequidão. E aí você analisa em qual das duas situações você está. Está fiel ao Senhor, descansa seu coração, porque Ele está te preparando, fazendo um alicerce, porque vem grande bênção. Não está em comunhão, a coisa está meio errada, você já descobriu? Isso aí Deus está permitindo para você chegar no eixo, porque Ele te ama e quer você pertinho dele e andando nos caminhos dele, porque Ele tem bênção para você. Diante de esse céu limpo, sem nuvem nenhuma, seca, plantas mortas, animais morrendo, Elias faz o sacrifício, Deus recebe o sacrifício, e aí Elias sobe de novo para o Carmelo. Carmelo é uma região linda, já tive a oportunidade, eu e minha esposa estarmos lá. E eu me lembro que o irmão do pastor Newton, aquele que foi pastor aqui, o irmão dele, que era pastor lá no interior de Goiás, lá naquele monte, profetizou para mim. Esqueci o nome dele agora. Um irmão do pastor Newton. Não é pastor no interior lá de Goiás? Não, esse faleceu. Um outro que ainda é pastor hoje. Isso. Albécio. É isso. Deus usou ele e falou comigo em profecia. Então, nesse Monte Carmelo, é um monte que você vê todo Israel. Porque lá embaixo é tudo planície, só tem ele, aquela monte altíssimo. Elias vai para ali com o seu auxiliar. E Elias, olha como é interessante, a Bíblia diz que ele põe a cabeça entre os joelhos e se curva, procurando a melhor forma de se diminuir diante do Senhor. Amado, quando eu te convido para vir orar às 6 aqui nas 6 horas, ou num dos horários que é oferecido na igreja aí, de oração, aqui no domingo com o pastor Joel, que a gente sempre está aqui na oração, é porque a oração é o caminho para a chuva vir para a nossa vida. A oração é o caminho para o milagre de Deus acontecer na minha, na sua vida. Não tem outro caminho. É claro, quando você conserta com Deus, não adianta orar sem se consertar. Então, Elias se encurva na presença do Senhor. E ele pede ao seu ajudante, ele fala: olha, eu vou estar aqui e você vai lá olhar se tem alguma nuvem. Céu claro, o sol rachando, calor infernal, limpo. E esse homem vai uma, duas, e aí como é que está? Continuou olhando o profeta aqui. O negócio está limpinho. Não tem sinal de vento, não tem nuvem aparecendo, não é nenhuma nem. Então vou continuar aqui. Encurvado aos pés do Senhor. Olha, dá uma olhada como é que anda o céu em cima de você. O sol está rachando, está seco. É hora de se encurvar aos pés do Senhor. Nós estamos vivendo a época de sequidão do Espírito. Mas também eu estou te dando aqui o caminho que diante dessa sequidão, para você há milagre. Para você tem um caminho de milagre. Eu fico imaginando uma situação dessa hoje que não tem Deus. Como é que é? Por isso que muitos suicidam, muitos entram nas drogas, muitos vão buscar a outros deuses, pau, pedra. Nós não, nós temos um Deus. Como diz lá em Êxodo 3,
que ouve a aflição do povo, que vê a angústia do povo, que ouve o clamor do povo e desce para socorrer. Não é isso que está escrito em Êxodo 3, quando Deus diz a Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o choro do meu povo e eu senti a angústia do meu povo, por isso eu desci para libertar o meu povo do Egito. Amados, é encurvado aos pés do Senhor. O segredo é esse: é consertar com Jesus. Não queira ser perfeito, não existe perfeito, mas buscar melhorar aos pés do Senhor, se encurvar, parar de falar mal dos outros. Não adianta orar falando mal dos outros, difamando os outros, difamando a igreja, difamando o pastor, difamando o irmão fulano, o jovem ciclano, a moça beltrana. Não adianta. Até porque a Bíblia diz que quem fala mal do seu irmão está em trevas, nem luz tem. Pode ter cartão de membro aqui de Bangu, muitos anos, pode ser obreiro, mas está em trevas se estiver falando mal do próximo. Então Elias, encurvado ali, na 7ª vez um rapaz chega e diz: profeta, aconteceu algo milagroso. O que foi? Eu vi subindo do mar uma nuvenzinha. E que tamanho que era? Profeta, do tamanho de uma mão. Mas olha aqui, eu ia citar, mas eu quero que você abra, se puder jogar aí na tela, Zacarias 4:10. Não precisa abrir não, ele vai jogar na tela. Joga aí na tela para mim, Zacarias 4:10. Amados, o que você viu lá, meu filho? Uma nuvem surgiu, profeta. E aí, é escura, já está. Da onde está? Não, vim subir do mar, mas pequenininha, está muito bom. Rapaz aí, está aí para mandar aqui para nós no telão? Zacarias. Olha lá. Vamos ver junto? 1, 2, 3. Espera aí, vamos repetir. 1, 2, 3. Tem uma tradução melhor que diz assim: não despreze o dia das coisas pequenas. Não despreze as coisas pequenas que chegam na sua mão, porque a Bíblia diz que o que é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Ah, isso aqui é pouca coisa para mim. Não quero isso não. Ah, isso aqui é esse emprego aqui, isso é pouquinha coisa para mim. Ah, isso aqui, fazer a obra de Deus aqui, lavar os banheiros da igreja, isso não é para mim não. Ah, tocar aqui na orquestra, não, eu tenho muito mais capacidade que isso. Eu sou pregador, não sou. Ah, vou dirigir ali no caminho do luz. Não, isso não é igreja para mim não, cara. É isso, cara. Estudei, preparei, não é isso não. Não despreze as coisas pequenas quando surgir na sua vida. Ah, essa moça eu não vou casar com ela não. Tem muitos jovens, olha, tem muitos jovens que ficam atrás. Aí eu nem vou dar exemplo agora porque eu tenho que dar. Nesses 16 anos de presidência de igreja e 29 de pastorado. Não vou casar aqui não, porque as moças daqui da igreja não é bonita não. Aí ele sai atrás. Aí, meu, só eu sei, depois o cara vai passar. Ah, não vou casar com os rapazes aqui da igreja, não, porque os rapazes daqui é tudo bom. Eu vou arranjar um aí. Vou arranjar um espertão aí. Aí depois eu que vou aguentar no gabinete. Não despreza as coisas pequenas não. Não despreza as moças aqui da igreja, do campo de Bangu. Não despreza os rapazes aqui da igreja não. Não despreze as coisas pequenas. Porque é da pequena nuvem do tamanho de uma mão é que Deus mandou uma tempestade e regou a terra seca de Israel. É da porta
pequena que você acha que não vai vir nada. Não despreze um culto simples. Os nossos cultos domingo aqui, Deus tem derramado poder, glória, batismo no Espírito Santo, cura divina. Mas os cultos nossos, o que tem de amar? É tudo culto simples. E a equipe louca, a orquestra canta, o coral canta, os jovens cantam, os adolescentes cantam. Eu trago uma palavra aqui. Cada domingo ou cada culto, Deus faz uma manifestação diferente. E os milagres acontecendo, Jesus salvando e abençoando. É nas coisas simples, amados. É nas coisas simples que está a graça de Deus. A gente despreza uma pessoa que hoje, amanhã ele é um rei. Dia da minha posse aqui, o pastor mandou chegar cedo, eu cheguei cedo, estava o sol rachando, fiquei ali, parei o carro ali, aí fiquei na porta do carro. Aí o Cavalcante veio, passou, é aquela velha história, né? Qual a alegria do careca? É meu do careca. Qual a alegria do gordo? É meu do gordo. Qual a alegria de quem está com diabetes? É encontrar outro com diabetes. Aí o Cavalcante chegou para mim com um saco de bala. Eu Cavalcante, se eu comer isso aqui, eu já conheci o Cavalcante há muitos dias. Se eu comer isso aqui, Cavalcante, eu tomo posse aqui hoje. Aí batendo um papo, ele falou, pastor, deixa eu ir lá correr, resolver as coisas. Você conhece o Cavalcante, prestativo, serviçal, né? A pessoa que serve as pessoas, serve os pastores, amoroso. Ele falou, pastor, dá licença aqui, que eu falei, vai na porta, fica à vontade. Irmão, chegou um obreiro, e eu só observando cada um chegar. Aí uns passavam, pastor, pode ser. Uns conheciam, outros não me conheciam, eu já tinha pregado aqui várias vezes, outros não me conheciam. Não, desci um irmão, uma arrogância tão pertinho de mim, mas não deu nem boa tarde, nem boa noite, nem a paz do Senhor. Eu só observando. Vou encontrar com ele. Eu só observando. E de besta e nariguda é só a cara, né? Eu falei. Aí eu fui só observando. E desceu. Arrumou a pasta, pá, arrumou a garrafa. E assim, olhava no meu olho, nem apareceu, nem boa noite, não era nem noite, era. Tá. Eu tranquilo. Falei, tá na mão esse peixinho. Aí eu subi aqui pro povo, o pastor mandou sentar aqui, ó, junto com a Maria Clara. Aí eu discretamente passei o olho aqui no povo. O servo estava bem ali no olho. Mas ele ainda não tinha entendido nada. Daqui a pouco o pastor fala assim: deixa eu chamar o pastor sócio mais sua esposa para tomar posse dessa. Eu levantei daqui, não olhei nem para o pastorado, eu olhei para ele. Mas desfigurou. Era obreiro meu agora. Mas não aconteceu nada, pelo contrário, amigo meu. Eu tenho, na medida do possível, tenho abençoado ele. Se transformou num grande amigo. Mas olha aqui, não despreze as coisas pequenas que apareceram na sua mão. Uma pessoa que você despreza hoje, amanhã, pode ser o seu patrão. A pessoa que você despreza hoje pode ser a pessoa que vai indicar um emprego para você amanhã, vai te abençoar amanhã. Uma pequena nuvem, isso não vai dar nada não. Por que está escrito, não despreze o dia das coisas pequenas? Porque nas coisas pequenas que Deus faz milagre. É nas portas pequenas, é da onde não tem aparência nenhuma que vem o milagre de Deus. É uma nuvenzinha do tamanho de uma mão. Se é eu ou você um incrédulo, pelo amor de Deus, chega de orar, vamos embora para casa. Deus não vai ouvir nós não. Quando o rapaz deu a notícia para o homem de Deus, ele disse, é o quê? É uma nuvem, profeta, tamanho de uma mão de um homem.
subiu ali do mar. Não foi isso mesmo. Pode se preparar, vai lá, diz o rei que vai vir uma tempestade aí, para ele não sair nem na rua, porque a chuva vai pegar ele e é forte. Amados, é nessas portas fechadas que nós estamos vivendo, é nessas crises que vem a nuvem pequena de Deus. Sabe por que ela vem pequenininha? Porque só vai se agarrar com ela aquele que está olhando com o olhar de Deus. Só vai entender o milagre aquele que está encurvado em oração como Elias. Elias entendeu que aquela nuvenzinha bastava porque ele orava, ele tinha comunhão com Deus. Quem não tem comunhão com Deus, irmão, anjo pode aparecer com espada do lado dele que ele não enxerga nada. Não foi assim com Balaão? Mula falava e ele não entendia que Deus estava repreendendo ele. Anjo apareceu, mas assim mesmo ele foi. Porque o certo ali era Balaão. Mesmo Deus fala, não, agora eu te ordeno aí. Ele fala, não, senhor, vou. Agora o senhor pode me matar, mas eu vou para minha casa, que nessa furada eu não vou entrar não. Isso era o que Balaão tinha que fazer. Por isso que o fim dele depois foi a morte. Amados, é na hora que o sol está batendo, é seco, Deus vai surgir uma pequena mão na frente da sua casa, da sua família, do seu lar. É um milagre que aparentemente não é nada, é uma coisa que parece que não é nada. É como a oferta da viúva, chegou lá com a moedinha, Jesus levantou e disse, essa foi a melhor e a maior das ofertas. Mas como é que é isso, Senhor? Todo mundo aí pôs um monte de dinheiro. Ele disse, não, Senhor, essa mulher ofereceu de coração, os outros estavam oferecendo para aparecer. E outra coisa, ela ofereceu tudo que tinha. Deus valoriza as coisas pequenas. Por isso que o culto simples, esse seu glória a Deus, esse aplauso, essa leitura sua, esse orar a Jesus, cantar no lar, é isso que Deus aceita. Deus não precisa de show para que Ele seja adorado, não. Ele quer a simplicidade do seu coração, a sua entrega, a sua pureza. É das coisas pequenas que Deus faz milagre. Costumam surgir das pequenas coisas. Vou repetir, olha aqui. As grandes bênçãos costumam surgir das pequenas coisas. Em outras palavras, as grandes bênçãos costumam surgir da onde nós jamais esperamos. Os milagres de Deus vêm nos momentos que a gente jamais espera. De lugares que nós não esperamos, de um culto mais simples, que a gente acha que, vou lá hoje que eu tenho que ir. É dos cultos mais simples. Olha, e essa nuvem pequena tinha chuva nela. E olha a desgraça que tem uma chuva, é uma você que vendo seca, aí aparece nuvens no céu e ela vai embora. E é tão ruim que a Bíblia fala disso. Lá no livro de Judas e Pedro, ele compara os falsos profetas com as nuvens que aparecem no sol, no céu e no sol. Porque não tem coisa pior do que você fez a nuvem. Você quer aquela chuva, mas ela vai embora, pelo amor de Deus. E a Bíblia diz em Judas e Pedro que os falsos crentes, os falsos profetas são como nuvens sem chuva. Faz um barulhão, aparece, tal, daqui a pouco vai vir água, vem nada. Mas as coisas de Deus vêm da simplicidade, é de uma pequena mão. Elias diz, pronto, basta, é uma pequena nuvem mesmo, era só isso que precisava. Lembre-se disso, que o milagre de Deus na sua vida vem das pequenas coisas. Vem da onde você não espera. Em época que as portas estão fechadas para todo mundo. Você conversa com um amigo seu, eu fui demitido. Você conversa com outro, estou desempregado. Você conversa com outro, tá uma desgraça. É
É nessa hora que vem a pequena nuvem. O que é que tem aí? Uma pequena nuvem. Basta. Basta. Basta para a chuva vir. Valorize as pequenas coisas de Deus na sua vida. Valorize a menor coisa que você faz dentro da casa do Senhor. Valorize. A menor coisa. Que é menor para mim, para você, para Deus não é. E lembre-se do versículo: quem é fiel no pequeno, sobre o muito será colocado. Quem acredita nas pequenas coisas, Deus enviará grandes coisas para ele. Quem acreditar em grandes coisas é fácil. Como é que é pregar sobre milagre na Suíça? Lá é um efeito ao contrário. Se aqui tem 15, 16% da população desempregada, lá é 2, 3% negativo. Está faltando gente para empregar. A cadeia é privatizada. O cara está querendo vender a cadeia porque não tem ninguém para prender. Quando esse cara abre uma empresa aqui, fica rico. Olha, quando Deus começa a agir através das pequenas coisas, raramente a gente observa que Ele vai fazer um milagre, porque é pequeno demais. Mas quem é que vai descobrir, pastor, se essa nuvem pequena é de Deus ou não? Se você tiver ou não. Elias entendeu que aquela nuvem ia dar uma tempestade tremenda, porque ele estava encurvado aos pés do Senhor. Seja um crente de oração. Não é ser crente mais santo que os outros, não, e nem melhor que os outros, e santarrão, não. Ora, irmão, é coisa gostosa que tem é falar com Jesus, não. Não é bom falar com quem a gente gosta? Mas se você não gosta de Jesus, então falar com ele. A oração é a forma de falar com ele, bater um papo com ele, conversar com ele, se arrepender, confessar, limpar o seu coração, pôr para fora o que está sentindo. Dessa pequena nuvem veio a chuva. Olha, eu digo a você hoje aqui que há uma pequena nuvem sobre essa igreja. O tamanho de uma mão. Há uma pequena nuvem sobre a sua casa, do tamanho de uma mão. Olha lá, basuriando, lá, venha lá, manchando, é pequena essa nuvem, mas ela vai regar essa igreja de Bangu com a chuva do céu. Ela vai regar a sua casa, a sua vida. Vai regar com a chuva da unção do Espírito Santo. Porque, irmãos, olha, definitivamente não adianta você ter casa, carro, emprego, se não tiver a unção, o poder do Espírito Santo na sua vida. Nada tem sabor, nada tem graça. Essa chuva vai regar de bênçãos. Chuva vem para fazer planta nascer, não é isso? Você olha assim, a terra está seca, as praças, as gramas estão tudo seco. Aí chove, no outro dia já começa os brotinhos verdes. Secou na sua vida as finanças. Olha, tem uma mão de Deus aqui hoje para derramar chuva. Secou na sua vida o seu casamento, tem uma mão de Deus aqui. Secou na sua vida a comunhão de Deus, tem uma mão de nuvem aqui que vai chover. Eu me lembro que uma vez eu estava orando aqui. Aí depois o irmão me procurou, depois do culto, falou: pastor, enquanto eu estava orando antes do culto, eu vi uma mão, a mão de Deus assim, em cima do Senhor, e abençoando a igreja. Essa mão está aqui sobre a minha e a sua vida. É uma pequena nuvem. É dessa pequena nuvem que vai vir a bênção, vai vir a chuva do céu sobre a minha e a sua vida. E eu posso sentir pela fé essa chuva sendo derramada sobre essa igreja aqui nessa noite. Há uma chuva espiritual do céu descendo sobre a casa do Senhor nesta noite aqui. E quem tem dom de visão, eu tenho certeza
Seja o que tiver seco na sua vida, vai virar chuva e vai regar, e vai dar vida, e vai dar